que me motivou a entrar na política, na vida pública, na realidade foi o próprio exercício da medicina. Eu tinha uma carga horária muito grande trabalhando dentro do Hospital Santo Amaro, trabalhava no serviço público do município de Guarujá, sempre trabalhei, sou funcionário público há 30 anos e na época nós tínhamos uma carência, como temos ainda até hoje, de falta de leitos hospitalares, faltas de leitos de terapia intensiva. E não adianta a gente simplesmente ficar murmurando, reclamando, criticando. Na época eu era diretor técnico do Hospital Santo Amaro e busquei uma alternativa para minimizar, diminuir um pouco mais o que a gente chama de demanda reprimida. O que é isso? São dezenas de pacientes todos os dias esperando um leito hospitalar, aguardando o leito de UTI, pacientes aguardando realização de exames, pacientes que precisavam obter alta hospitalar um pouco mais cedo para ser cuidado nas suas casas. Já naquela época, pelos idos de 1995, já alguns programas de internação domiciliar começaram a nascer em algumas cidades. Em 1998, eu tive a coragem, a ousadia de implantar o programa de internação domiciliar, cujo objetivo era dar condições de humanização, atendimento com carinho, atenção aos pacientes que tinham alta hospitalar e iam para suas residências. Começamos com um projeto piloto do então Programa de Internação Domiciliar, é o PID, do qual eu fui o idealizador aqui no Guarujá. Na época foi interessante que eu fiz convite para muitos colegas, infelizmente nenhum deles aceitaram esse desafio. Como a ideia foi minha, então fui eu para esse desafio. Foi talvez não, foi a maior experiência que eu tive em medicina e em saúde pública. Eu passei então a sair da minha zona de conforto, vamos chamar assim, que era as enfermarias do Hospital Santo Amaro, os meus plantões em unidade de terapia semi-intensiva, os meus ambulatórios de clínica médica e gastroenterologia da prefeitura, a minha atividade na minha clínica particular e comecei a ir para a casa dos pacientes. Então aí começou uma vivência muito forte, onde eu comecei a cuidar de dezenas de pacientes que moravam em locais extremamente sofríveis. Comecei a andar então por becos, viela, morro, favelas, palafitas. Então locais muitas vezes insalubres, onde a gente convivia com a visão da doença, do doente e a mazela com que aquela família toda estava envolta. Ver uma criança numa localidade carente, sofrível, pegar sua chupeta que caiu numa vala onde passava esgoto, passava fezes in natura e na sua simplicidade, na questão da sua infantilidade, pegar aquela mesma chupeta e levar diretamente à boca, foram cenas que me chocaram muito. Então, muitas pessoas vivenciam esses dramas tristes e pouco se sensibilizam. Eu tive uma formação humilde, eu morei em locais também muito carentes, então aquilo estava plantado no meu coração. Me formei médico com muita dificuldade, estudei pelo crédito educativo, eu sei o valor que o trabalho tem e sei a dificuldade que é um pai formar um filho médico já naquela época. E essa sensibilidade com o sofrimento humano está plantado no meu coração desde a minha tenra infância. Sempre trabalhei. Então quando a gente vê cenas como aquela, me sensibilizaram sobremaneira. Não só aquela criança que tiraram a chupeta de uma vala de esgoto e colocava na boca, mas do idoso abandonado muitas vezes, da falta de acesso à saúde pública decente, digna. Então eu notei que sim, que a política era um veículo pelo qual a gente poderia transformar vidas humanas, transformar vidas de famílias. Foi quando eu ousei participar de um processo político. Nunca imaginei na minha vida ser político. Sempre almejei a minha profissão, mas naquele momento vivenciei basicamente 13 anos de internação domiciliar. Todas as semanas eram vários bairros, vários núcleos subnormais, favelas, becos, vielas, palafitas, em que a gente vivenciou esse drama. Então, quando eu resolvi participar de um processo político, foi em 2004, quando algumas pessoas me procuraram e falavam: doutor, o senhor é muito querido, respeitado, tem um trabalho forte para a cidade, de humanização, de carinho com as pessoas. Muitas pessoas, a maioria das pessoas gostam muito do senhor, por que o senhor não participa? Talvez através da política o senhor consiga transformar essas vidas, transformar a sua indignação em atitudes. Foi quando eu resolvi
e tive a terceira melhor votação naquela época, com 3.692 votos. Na época eu tinha basicamente 15 anos de Guarujá. Então foi uma votação muito expressiva, em que meu custo de campanha foi pequeno. Então isso me deu o privilégio de me eleger vereador. Aí sim comecei a colocar à prova todas as minhas angústias, as minhas indignações, a minha vontade de transformação, principalmente, é óbvio, em saúde pública. Mas não só em saúde pública, porque o ser humano vive em sociedade. Enquanto sociedade, ele precisa da saúde pública, ele precisa de educação, ele precisa de transporte público, ele precisa se mobilizar, ele precisa viver numa cidade onde os seus filhos têm oportunidade de trabalhar, de gerar emprego e renda. E também, dando continuidade, eu fui reeleito 4 anos depois, também com a mesma proporção de votos. Sempre tive uma votação muito significativa, onde minha votação sempre foi muito equilibrada. 50% em Vicente Carvalho, Itapema, 50% Guarujá. E a minha performance sempre foi votos em todas as urnas. Então isso mostra que meu trabalho era um trabalho muito amplo, abrangente, em que toda a cidade tinha convívio, tinha contato, e ainda os tenho até hoje. Os principais problemas enfrentados pela nossa cidade, considerando o contexto também nacional, obviamente são inúmeros. Eu tenho uma visão hoje da Guarujá que temos e, obviamente, o momento que eu estou vivendo me faz projetar a Guarujá que queremos, o que precisamos, que necessitamos. Partindo, obviamente, pela minha área, a questão da saúde pública, os dramas continuam inúmeros. Nós temos uma cidade hoje onde ainda, infelizmente, tem um único hospital para cerca de 310 mil habitantes, o Hospital SUS, onde ao longo da sua história houve uma redução de leitos SUS, um hospital que foi construído por um homem insubstituível, ao meu ver, que foi o padre Domênico Rangoni, que deixou um grande legado social para essa cidade. Então, um hospital uma cidade que tem 310 mil habitantes, um único Hospital SUS. Uma cidade que, infelizmente, vem amargando em saúde pública tristes índices de mortalidade infantil e materna, índices de gestação na adolescência. Uma cidade que, infelizmente, programas de saúde pública com atenção desde a gestante, saúde do idoso, a saúde do adolescente, saúde da criança, a saúde do idoso, a saúde da mulher, a saúde do homem ainda tem muito a desejar. Existem programas de controle em saúde pública que não estão sendo levados de maneira como deveria ser. Programas que, por exemplo, controlem a hipertensão e o diabetes, que são duas doenças, e o colesterol elevado, que matam muito mais do que acidentes de carro todos os dias no mundo. Existe uma série de obstáculos do acesso à realização de exames laboratoriais. Não é possível você viver numa cidade onde a saúde espera-se 1 ano para fazer uma ultrassonografia, para fazer uma endoscopia vários meses, uma colonoscopia. Cirurgias de pequenas, às vezes, complexidade, média e alta, então, onde demoram-se anos para ser realizados. Mas outro problema gravíssimo em nossa cidade é a questão da geração de emprego e renda. Existe uma população de jovens hoje que estão à beira do caminho, estão enclausurados, estão sem oportunidade de emprego e renda. Nós moramos numa cidade linda de belezas naturais, mas onde o turismo ainda é pouco explorado. Então, precisamos explorar muito a questão do turismo, porque eu vejo o turismo uma principal locomotiva geradora de emprego, renda e oportunidade, e que traz no seu bojo, traz consigo a necessidade de capacitação, qualificação de mão de obra para essa juventude que está vulnerável ao crime, vulnerável ao desemprego. Eu sempre digo que um homem sem trabalho pode perder a honra, e sem a honra ele vai para o tudo ou nada. Então é fundamental que a gente tenha políticas de geração de emprego e renda. Uma cidade onde o turismo de eventos, turismo de negócio, turismo de lazer, o ecoturismo, turismo gastronômico, turismo esportivo, turismo cultural poderiam ser muito mais bem explorados, estão muito aquém disso. Problemas seríssimos nós temos hoje, além do turismo, na questão da segurança pública. Estamos amargando altos índices que envolvem a necessidade da presença do homem fardado, a segurança pública. Assaltos, roubos, homicídios, estupro, furtos de veículos, são índices muito elevados, não só na região metropolitana, mas que amargam também em nossa cidade do Guarujá. O que o turista, o nosso veranista que vem buscar as nossas belezas naturais,
a meu ver, as praias mais belas do nosso país, que é segurança, né, que é tranquilidade para que ele possa usufruir e aqui gastar o seu dinheiro, né, aproveitar a oportunidade de descansar com tranquilidade, caminhar pelas ruas. Uma cidade hoje em que não tem ruas iluminadas, seus terrenos bem cuidados, né, abrem um espaço muito grande para a criminalidade. A própria mobilidade urbana, acessibilidade dos nossas pessoas portadores de necessidade especial. Eu sempre digo que Guarujá precisa, toda cidade, eu estou falando como um cidadão comum aqui, uma cidade que nós precisamos cuidar, desde o nosso cidadão, no ventre materno, até aquele idoso que muitas vezes fica à margem de uma sociedade, com dificuldade de acesso a tudo. E cuidar de uma criança até o idoso passa necessariamente pela primeira, segunda infância, pela adolescência, pela juventude, pela formação dos nossos jovens, né? pela formação das nossas mulheres e homens, e qualificação para que nós valorizemos lá na ponta o nosso idoso também, que trabalhou e muito para essa cidade. Existe, obviamente, uma série de outras situações na questão da educação. Estamos vivenciando hoje ainda um problema sério. Toda gestão pública é marcada por índices de valorização, de validação ou não, tanto em saúde, educação, turismo, segurança. E a educação, nós estamos vivendo alguns índices sofríveis. O índice da educação, o índice de desenvolvimento da educação básica, o IDEB, ainda é sofrível em nossa cidade. Precisamos ter, obviamente, as propostas necessárias para que a gente comece a implantar atitudes a curto prazo. Você está percebendo, eu sempre falo que em Guarujá existe um universo de fatores hoje que nos preocupam e muito. Não existe varinha de condão, não existe mágica. O que nós temos que focar em muito é uma palavra chamada prioridade. Então, nós temos aí grandes desafios. Vivemos um contexto nacional crítico, estadual crítico, mas nós temos que ter criatividade. Aquela famosa frase, não fale em crise, trabalhe, eu levo muito a sério.